Conhecer e saber usar os sinais de pontuação é primordial para um bom desempenho em seu texto. Na aula de hoje você aprenderá a utilizar o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o ponto final corretamente para nunca mais esquecer. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e o meu objetivo é fazer com que você compreenda a língua portuguesa de uma maneira simples, prática e com exemplos para facilitar. Vamos começar com o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado em frases exclamativas, ou seja, para indicar admiração, raiva, alegria. Também é usado em frases imperativas para indicar uma ordem, ou seja, é um sinal de pontuação utilizado para exclamar algo. Veja só! Vencemos! Feliz aniversário! Não faça isso! O ponto de exclamação também é usado depois de uma interjeição. Lembrando que as interjeições são palavras invariáveis que expressam sentimento. Exemplo: socorro! Atenção! Alô! Oba! Você sabia que o ponto de exclamação também é conhecido como ponto de admiração? O verbo exclamar significa pronunciar em voz alta, ou seja, o mesmo que gritar ou bradar. Então, quando a pessoa exclama algo, acaba emitindo palavras com entonação de surpresa, admiração ou exaltação. Na matemática, o ponto de exclamação significa fatorial. O fatorial é uma operação matemática que utiliza multiplicações. Agora vamos falar do ponto de interrogação, que é bem tranquilo também. O ponto de interrogação é um sinal de pontuação usado apenas em frases interrogativas diretas. É usado para indicar uma pergunta. Vamos aos exemplos. Você ligou para mim? O que você quer dizer? Podemos tomar sorvete agora? Importante! Nem sempre um pedido que expresse dúvida é acompanhado do ponto de interrogação. Pois é, uma pergunta pode ser feita de modo indireto. Assim, não será acompanhada do ponto de interrogação. Veja, qual foi o resultado da conta? Beleza, temos uma interrogação direta, então devemos utilizar o ponto de interrogação. Mas veja só, diga-me qual foi o resultado da conta. No caso, é uma interrogação indireta. O questionamento está subentendido. Agora, há enunciados que começam como afirmação, porém terminam em pergunta, sendo finalizados pelo ponto de interrogação de qualquer forma. Sendo assim, a parte que expressa a entonação de pergunta aparece isolada por vírgula do restante do enunciado que representa uma afirmação. É fácil, olha só. Elas já se alimentaram, não? Sempre viajamos para o interior quando podemos, né? Você já preencheu as fichas, certo? Com o ponto de interrogação, o ponto de exclamação pode ser usado para fazer uma pergunta carregada de emoção. Embora não seja comum na linguagem formal, é muito usual na linguagem informal e literária. Exemplo: você não gosta mesmo de chocolate? No exemplo, podemos perceber que a pessoa fez uma pergunta, mas também está surpresa ao saber que alguém não gosta de chocolate. Ponto de interrogação com reticências. Expressa, entre outras coisas, entonação de pergunta ou hesitação ou confusão. Pode indicar que há uma interrupção ou algo não explícito no enunciado. Vários pontos de interrogação reforçam a ideia de dúvida, curiosidade e até mesmo ansiedade. Também pode haver uso apenas dos pontos de interrogação, sem nenhuma outra palavra, para indicar a dúvida sobre alguma coisa. Vou explicar agora quando utilizar o ponto final, mas antes, lembre-se de deixar o seu gostei se você estiver gostando da minha explicação e do formato do vídeo. É a sua forma de me dizer que estou fazendo um bom trabalho. O meu objetivo é ajudar você, viu? Vamos continuar então. Ponto final. O ponto final, ou simplesmente ponto, é um sinal gráfico que, como o próprio nome já diz,
é utilizado no final de frases declarativas ou imperativas, marcando uma pausa mais longa. É um sinal de pontuação que delimita as frases de um texto, apontando o término da frase. Então, até agora você já sabe que se as frases forem interrogativas, utilizamos o ponto de interrogação, e se forem exclamativas, o ponto de exclamação. Por exemplo, ele chegou mais cedo. O trem chegou à estação com alguns minutos de atraso. Não concordo com o que você disse. Beleza, mas o ponto final só indica que a oração foi finalizada? Não, o ponto pode ser usado para indicar abreviaturas e siglas. Também usamos o ponto em orações interrogativas indiretas. Diga-me qual é o nome do seu pai. Agora, se fosse uma interrogação direta, você usaria o ponto de interrogação, viu? Por exemplo, qual é o nome do seu pai? Já que você chegou até aqui, indico que você assista a 2 vídeos para continuar os seus estudos. Aula sobre vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos, e aula sobre quando usar S ou Z. Eu vou deixar os links das aulas na descrição desta aula para que você possa assistir. Agora deixe um comentário utilizando o ponto de exclamação, interrogação ou ponto final. Eu quero saber se você realmente conseguiu compreender. E aí, gostou da aula de hoje? Então, deixe o seu gostei porque é muito importante. Inscreva-se para fazer parte do canal e ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. Sempre que eu postar uma aula por aqui, você receberá uma notificação. Assim não perderá nenhuma aula. É importante continuar estudando a língua portuguesa. Siga também @português sem enrolação para receber conteúdos por lá também, viu? Então, até a próxima aula. Tchau!